Então, antes de... Nós realmente temos que encerrar às 6h30, porque os tradutores vão encerrar e também porque o prédio, a sala será ocupada por outros. Mas eu não poderia encerrar sem, pelo menos, conceder a palavra para algumas pessoas da plateia, da audiência, que gostariam de se manifestar em relação a essa potencial possível agenda, alguma sugestão que ainda permaneça, algum comentário, para a gente ouvir aí 3 pessoas, talvez 4. Flávia? Francisco? Vou falar muito rapidamente. Alô? Alô. Bom, no sentido de que, em vários momentos, ontem e hoje, se falou em transições. Transição é um processo relacionado à mudança, né? E, fundamentalmente, é um processo de aprendizagem. É um processo que requer aprendizagens. E, então, acho que tem um outro processo que está associado a esse grande processo de aprendizagem que acaba constituindo o próprio processo de transição, que são os espaços e os arranjos institucionais que são possíveis de se fazer para além da construção desse conhecimento disciplinar e que pode informar, como dizia a Renata hoje pela manhã, informar a política pública, informar os policymakers. Mais do que isso, esse processo de mudança ele precisa ser construído com uma partilha de conhecimento, no sentido de avançar mais rapidamente. E, nesse sentido, também, creio que, para uma transição para uma democracia alimentar ou uma transição para um processo mais sustentável do sistema agroalimentar como um todo, ele requer uma outra discussão, que é a discussão sobre a governança, sobre esse processo, porque se o Estado está em crise, se a sociedade civil precisa ser chamada, se esses espaços precisam ser ampliados, há uma zona cinza de qual é a direção, ou quais as direções. Então, eu creio que também esse tema ele emerge desse debate. Qual é o espaço de governança sobre a transformação, sobre a transição que a gente está pretendendo. Na verdade, meu comentário vai em direção que foi colocado. Eu acho que nós estamos num momento muito raro da humanidade, com necessidades, como eu tinha falado, metodológicas, e a mesma forma de pensar, de produzir conhecimento, a mesma mudança na produção de conhecimento e a mesma mudança na forma de gerir a sociedade e a mesma mudança dessa democracia, que é uma forma de gerir a sociedade. Ou seja, nós precisamos de uma outra forma de interação, uma outra forma coletiva de produção de conhecimento e gestão da nossa vida. E essa, enfim, é um esboço de uma ecologia organizacional. E eu acho que ela teria que ser num grupo como esse. Então, eu queria parabenizar também, aproveitar esse fechamento, porque só é rica a heterogeneidade, né, dessas formações de visão pública, de visão acadêmica, né? Então, eu acho que é exatamente isso que nós não temos na sociedade. Grupos não só transdisciplinares, mas de formas, de setores diferentes, como a academia e tal, para realmente a gente produzir uma coisa reconectada, ou pela primeira vez, quem sabe, um conhecimento conectado com a vida e diretamente ligado e funcional. Thank you very much. I just very, very briefly, you'll be relieved to hear,
Nós gostaríamos de também agradecer o Sérgio e toda a universidade por uma conferência estimulante e maravilhosa, mas no início eu acredito, ou o início de novas conexões e novos diálogos, e eu diria, o que eu levo da conferência primordialmente é o fato de que as coisas... Estou meio confuso, estou acordado há 2 dias. Bom, as coisas muito parecidas no Brasil, muito mais do que eu imaginava à perspectiva europeia. Isso tem sido fascinante para mim. E eu acho que isso é muito poderoso, pois nós tendemos a pensar em vocês, quer dizer, rapidamente. Eu falei com uma especialista em alimentos e ele disse algo fascinante. Ele disse, se nós tentarmos projetar o futuro, nós podemos ver um aumento para alimentos baratos. E nós vemos um aumento na demanda de artesanal, de alta qualidade. Eles dizem que os dois estão escalando numa taxa enorme e você pode fazer isso em qualquer outra tendência do futuro. Você pode identificar uma tendência de alimentos escalando e é quase o oposto do alimentos também está escalando. Isso é fascinante. Isso está relacionado ao ponto dela como que essas coisas, as cozinhas deixam de ser construídas. E a questão é, por que eu disse que a comida é invisível? É porque o alimento deve estar no centro de tudo que nós fazemos. E o fato de que não está, que você pode escolher, eu acho que é uma conversa que surgiu diversas vezes nos últimos dias, a realidade dos alimentos é que é a vida. É a vida. Nós estamos falando sobre a vida. Isso é invisível. A verdadeira natureza e valor da comida, isso é invisível. E é por isso que todo o resto é invisível. O resto é barulho. Tem uma música que diz que o resto é barulho. E é isso que eu queria dizer. O que eu quero reforçar, eu realmente acredito... Nos últimos 12 anos, eu tenho viajado pelo mundo encontrando com pessoas que, na minha opinião, veem comida. Eles veem comida. E é isso que eu quero dizer. Eles não olham a comida como algo que você come, eles olham como a fundamental essência de ser humano e encontrar outras pessoas. Eu fiz tantas amizades nos últimos dias. Tem muitas pessoas nessa sala que veem comida. Essa é uma nova conexão. Isso é incrível. Eu também concordo. Toda a sociedade... No mundo, eu disse que ia ser rápido e estou passando o tempo. Toda a sociedade no mundo evoluiu absolutamente, primordialmente, em volta da comida. Comida é o que nos deixou humanos. Nós ficamos em volta dos fogos, após a caçada, milhares de anos atrás. Vocês sabem, é básico, é fundamental. Nós perdimos a vista disso com a industrialização. Alguns países estão começando a ver de novo. Se você encontra alguém que consegue ver a comida assim, não somente eles são um amigo instantâneo para o resto da vida, que você conheceu numa outra vida, eu acho, mas você tem uma conexão, e esse é o ponto de vista da Maria, que se torna automaticamente o potencial para uma nova democracia, uma nova colaboração, uma nova sociedade, um novo sistema econômico, um novo social, um novo tudo. É assim que a sociedade desenvolve. E é isso que eu acho que o movimento de comida é isso. Eu acho que é o início de um novo movimento político global. Então é muito empolgante encontrar um outro país e o potencial para as pessoas que veem a comida. Muito obrigado por isso. Bom, talvez eu acrescente que, além de termos visto alimentos, nós também tivemos o prazer de experimentar alimentos distintos que talvez tenham ajudado em muito a refrescar a nossa memória e enxergarmos a temática, os temas com outros pontos de vista. Realmente, nós vamos ter que encerrar. Eu gostaria de saber se há alguém que gostaria de fazer mais uma observação final. Any final remark, final comment, just quick? Just I want to thank you again, everybody in the committee organization and also the people I met here. I'm always very glad to come to America Latina. Muito feliz de vir uma América Latina. O meu marido é do Uruguai, então eu conheço a cultura gaúcha muito bem, que Sérgio estava
fingindo me mostrar ontem à noite. Mas eu realmente gostei desse evento. Obrigado, Maria. No, decir las gracias, dar las gracias sí, por habernos invitado, por haber tenido, bueno, pues esta experiencia que juntándoos a todos vosotros sería imposible en otro lugar. Ver un mundo como Brasil, que concentrado aquí es todavía más fascinante de lo que lo vemos desde lejos, y encontrarse con profesionales que ven el mundo de otro modo y que nos ayudáis a entender todo lo que está pasando mejor, pues es para mí todo un lujo haber venido, la verdad. Muchas gracias. Como mesmo, alguns de vocês sabem a dificuldade que eu tive de vir aqui, quanta ajuda eu tive ao vir aqui. Então, eu estou particularmente grata e, sim, muito grata. Muito obrigado a todos. Eu posso falar um conteúdo do ponto? Bom, junto com a Carolyn, eu acho que a comida é o que nos deixa humanos, mas também é a linguagem, é a música, e tem aspectos de cada cultura. E todas as culturas do mundo, e a minha favorita é a etnosfera, que está sendo reduzida agora, que todos os povos e todos os conhecimentos de como viver nos ecossistemas e como viver bem nesses ecossistemas, junto com as línguas, isso tudo está em perigo agora. E isso é o que nós precisamos para devemos trabalhar arduamente para preservar e reconstruir a etnosfera. E a etnosfera está intimamente conectada com a biosfera. E em termos da crise do Estado e todas as crises de fronteiras, o que é o food shed, a emergência de novas formas que devem ser ecológicas em seu formato, que não está bem delimitado, mas estão tudo conectado, como todo ecossistema está conectado à biosfera. Então, a etnosfera é uma esfera global de diversidade e um contraste completo com a globosfera de homogeneidade que as corporações estão criando. E estão criando isso não somente para a atmosfera, mas também para a biosfera. Então, salvar um é salvar o outro. E entender que estamos trabalhando para um mundo que tem a diversidade no seu centro, e a diversidade das culturas humanas e a diversidade de ecossistemas e de toda a vida. Uma conexão íntima com essa diversidade cultural. Então, só me resta agradecer aos tradutores, Traduzca, muito obrigado pelo belíssimo trabalho, pela compreensão. Quero agradecer em especial aos nossos convidados estrangeiros. Alguns deles fizeram um grande esforço para estar aqui, não, Harriet? Nós agradecemos de coração. Para mim, para todos os meus colegas, é muito gratificante que vocês tenham vindo e nós realmente esperamos vê-los outras vezes em nosso país. Quero também agradecer aos que nos apoiaram, particularmente o programa de pós-graduação em Sociologia, que aportou recursos, dinheiro para isso, através do projeto Pure Food. Também as colegas aí que prepararam, a Tainá e a Isabel, que prepararam os lanches, a hora da boia. E, deixa eu ver, obviamente agradecer aos membros da comissão organizadora. Não posso esquecer a FAPERGS, a Fundação de Pesquisa do Governo do Estado, que também aportou alguns recursos. E dessa forma eu dou por encerrado este primeiro workshop. Muito obrigado a todos, tenham um bom retorno às suas casas, às suas famílias. Tchau.